Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está assistindo essa videoaula, não sei o horário que você está assistindo. Eu sou o professor João Batista, a gente está no canal Hidreto. Hoje a gente vai ter uma aula específica de revisão para Química do primeiro ano, mais especificamente métodos de separação de mistura. Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir que você deixe logo aí seu like, porque você se esquece, você começa a assistir e acaba se esquecendo. Comenta aí o que é que você compreendeu, o que é que ficou de dúvida, o que é que você achou legal. E é de fundamental importância que você também compartilhe essa aula com seus coleguinhas, com seus amigos. Não é porque não seja uma revisão que também não possa servir para outras pessoas. E também é fundamental que você se inscreva aí no canal. Ajuda o canal a crescer, a ser divulgado para mais pessoas e também ajuda a divulgar o trabalho do professor João Batista. No mais, um forte abraço e vamos dar sequência à nossa aula, que ela está fenomenal. O que seria separar misturas? Misturas nada mais é do que a união de duas ou mais substâncias diferentes no mesmo local, no mesmo recipiente. E dependendo do nosso interesse, pode ser que a gente queira essas substâncias separadas. E aí o que acontece? Para cada tipo de mistura eu tenho um método, um modo de fazer específico para separar as misturas. E é justamente verificar se cada tipo de situação a gente vai ver qual é o método que mais se adequa para cada situação. No nosso primeiro exemplo, a gente tem feijão. No meio desse feijão tem alguns caroços que eles não estão legais, estão estragados e pode ter o tipo de impureza. Então qual seria o método mais adequado nesse processo? Seria a catação. Você vai tirando ali com a mão aqueles que não estão bons ou então as impurezas que estão ali presentes. Então a gente observa aí pelo aspecto visual, a gente tem aí o critério para escolher a catação ou não. Agora imagine o seguinte, você tem a mistura de sólidos e esses sólidos, o tamanho das partículas tem diâmetro diferente. Então, se você utilizar uma peneira, você consegue separar esse sólido que tem um diâmetro maior daquele que tem um diâmetro menor. Isso vai depender muito do tamanho dos poros desta peneira. Então, o processo mais adequado nesse processo é chamado de peneiração. Agora, imagine o seguinte. Você tem limalhas de ferro. O que seria limalha de ferro? Seria fragmentos, pequenos fragmentos de ferro no meio de uma mistura. Essa mistura pode ser areia, pode ser enxofre, pode ser qualquer coisa. Como o ferro ele sofre a ação do ímã, ou seja, sofre ação magnética, a gente consegue separar essa limalha de ferro da mistura aproximando o ímã. Você observa aí pela imagem que à medida que você aproxima o ímã, as limalhas de ferro começam a se dirigir para o ímã. Outro processo de separação sólido-sólido é a ventilação. A ventilação nada mais é do que você considerar a diferença de densidade dos sólidos. E aí você observa que a mulher está separando os grãos da palha. A palha, como é muito mais leve, quando ela despeja e o recipiente com os grãos, o grão, como ele é mais denso, ele vai ficar em cima aí do tecido. E a palha, como é mais leve, quando o vento ventila, joga o movimento de ar, essa palha ela é jogada para outro local. Acontece essa separação. Aí, gente, é um processo manual, mas isso acontece também a nível industrial. Esse processo de separação é chamado de ventilação. Continuando, só que agora a gente vai ter sólido líquido. Aqui a gente tem no primeiro processo, o processo de preparação do café, que é a filtração. A nossa mãe, ou então a gente conhece como coação, mas o processo seria de filtração. Aqui a gente tem um líquido que está misturado com sólido, e aí você utiliza aqui um filtro que permite, o tamanho do poro permite a passagem do líquido, mas não permite a passagem do sólido. Então a gente tem nesse caso uma filtração. Agora imagine o seguinte, se a gente tiver essa mistura de água e sal, será que se a gente passar aqui por esse filtro vai ser suficiente? Vai ser eficiente? Não, você vai passar tudo direto. Então a gente tem que adequar esse método. Então quando a gente tem a mistura de água e sal, água salgada, água do mar, o que é que a gente pode fazer? A gente coloca aqui dentro do recipiente, aquece. O que vai acontecer? O vapor formado vai passar aqui pelo esse condensador aqui passa água muito fria, gelada. E aí quando esse vapor aqui formado entra em contato aqui com a parede do condensador que está muito fria, o vapor vai condensar e a gente consegue aqui recolher o líquido. Quando todo esse líquido aqui evapora e condensa aqui vai ficar o sólido, que seria o sal, e aqui vai ficar o líquido, que nesse caso é a água. Outro processo aqui de separar sólido do líquido, nesse caso a gente tem a cristalização, que também pode ser chamado também de processo de evaporação. O sal está dissolvido na água. Quando a água evapora, vai formar os cristais de sal, cloreto de sódio. Nesse caso, a gente vai ficar apenas com o sólido. O líquido ele vai ser perdido, vai ser evaporado. Então, a cristalização e a evaporação é o processo em que se obtém o sal nas salinas. Continuando o sólido líquido, agora vamos imaginar o seguinte. A gente está terminando aqui o período de inverno na nossa região. E a gente observa que a água ela tem uma cor de barro. Isso quer dizer o quê? Que ali tem, além da água, tem sedimentos de barro, no caso a argila, que vai dar aquela coloração. Se você pegar um balde, pegar a água lá do rio, do jeito que ela está hoje, e esperar um tempinho, aquele material estava lá
em suspensão, ele vai para o fundo do recipiente. Essa sedimentação a gente chama o quê? Processo de separação, de decantação. Deste processo, que a gente tem aqui os sólidos aqui em suspensão, e você espera separar, ou seja, ir para o fundo do recipiente, é chamado de decantação. E aí, para você separar aqui a água da argila do barro, você vai fazer o quê? Depois que decantar, você pode pegar outro recipiente, e aí girar aqui, colocar aqui o líquido, ficando aqui só com a argila no recipiente. E aí, nesse caso, chama aqui decantação, ou a gente pode fazer uma decantação seguida de uma sifonação. É o mesmo processo, você espera sedimentar, repousar. E aí, depois, com o auxílio de uma mangueira, de um cano, você vai colocar esse primeiro recipiente no local mais elevado, e aqui um pouco menos elevado. E aí, pelo processo natural da gravidade, aqui o recipiente aqui está mais alto, aqui vai estar mais baixo, você vai fazer uma pequena sucção aqui inicialmente, e aí todo o líquido vai passar até chegar aqui na argila, então você vai fazer uma sifonação. Outro processo de separação de misturas que também considera a densidade entre os objetos, só que aqui é um processo bastante lento, então a gente utiliza uma centrífuga para agilizar esse processo. Então, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue, quando ela tira lá seu sangue e vai fazer um exame, tem que se separar o plasma do material sólido, então ela utiliza aqui essa centrífuga. Então coloca os tubos de ensaios dentro daqui dos recipientes, e aqui você vai observar que essa centrífuga ela vai girar. Então aqui, pela força aqui exercida, o sólido vai ficar no fundo do tubo e o plasma vai ficar na parte superior, separando aí a parte sólida da parte líquida, que é o plasma, nesse caso, por um processo chamado de centrifugação. Agora, se eu tiver líquido com líquido, a gente tem alguns processos possíveis. A destilação fracionada, você observa que seria a mistura de líquidos. Um exemplo, por exemplo, a água e álcool, né? Então, para a gente separar a água e álcool, nenhum daqueles processos anteriores, eles são suficientes para separar essas duas misturas. O que acontece? Você vai colocar aqui a mistura aqui dentro do recipiente, aqui do balão, vai aquecer. Vai aquecer até que ponto? Até o valor do ponto de ebulição daquela substância que tem um menor valor. Se a gente considerar a água e o álcool, quem é que tem o menor ponto de ebulição? O álcool, ali por torno de 70 até 80 graus Celsius, ali você tem o ponto de ebulição do álcool. Então o que vai acontecer? O vapor formado, ele vai passar aqui pelo condensador. Você observa que aqui tem um termômetro que é para justamente a gente controlar essa temperatura. Porque não adianta a gente aquecer de menos nem de mais, tem que ser no valor adequado. Então para ter esse controle aqui da temperatura, o vapor é formado, passa aqui por esse condensador, entra água gelada e sai água aquecida. Então esse vapor formado vai condensar, a gente recolhe aqui. Então quando todo a substância que tem o menor ponto de ebulição evapora, você para o processo de destilação e separa. No caso, se tiver 2, 3, 4 substâncias misturadas, você vai começar a aquecer por aquela que tem menor ponto de ebulição, depois para o segundo, terceiro, até conseguir separar todas as substâncias envolvidas na mistura. Esse processo de destilação fracionada é utilizado na obtenção das frações do petróleo. Você observa que o petróleo ele é aquecido, as frações que são mais leves vai sair no topo da coluna de fracionamento, que aqui no caso a gente vai ter o exemplo do gás. E se você for descendo aqui, você vai tendo que a parte inferior da coluna vai sair aquelas frações que são mais pesadas. Isso porque vai formar aqui o vapor, então quanto menor a molécula, mais fácil ela vai conseguir subir no topo do recipiente. E quanto mais a molécula é um pouco mais pesada, então ela vai sair aqui dessas frações aqui. A gente tem a temperatura em que cada fração ela é recolhida. Continuando o líquido e líquido, a gente tem a cromatografia em papel. Você observa aqui, você coloca aqui a substância. E aí essa substância ela acaba separando, aqui a gente está vendo aqui a separação de cores. Mas um processo natural, se a gente pegar, por exemplo, um extrato de planta e coloca no papelzinho aqui, no caso lá a gente vai ter um papel específico para fazer isso, não é o papel de caderno, você vai conseguir estar separando as substâncias. E essa cromatografia, ela pode ser em papel e dependendo do processo, ela pode ser também em coluna. Então você pega aqui a solução, coloca aqui na coluna, aqui geralmente a fase fixa é sílica, sílica com a dissolvida em algum solvente apropriado. Aqui nessa primeira coluna é sílica. Aqui você coloca a mistura que a gente deseja e vai adicionando um solvente apropriado, né? Qual seria esse solvente apropriado? Dependendo da situação, vai ter solventes específicos, ou então a mistura de solventes. Isso vai depender muito do tipo da minha amostra. Então observa aqui, ó, a gente tem aqui uma mistura inicial, você colocou o primeiro solvente, você observa que separa aqui essa substância que está representada em verde, aqui em vermelho e aqui em azul. Você continua colocando solvente, aí aqui primeiro essa substância sai, você recolhe, continua adicionando solvente, depois vai sair a vermelho e depois a azul. Então assim seria uma cromatografia em coluna. É claro que o processo aqui eu estou falando de maneira bem simplista, mas funciona e é bem legal de fazer. Só não é legal a gente fazer a escolha de solvente, dá muito trabalho. Separação gasosa-gasosa, a gente tem a liquefação fracionada como um exemplo. Como é que você faz aqui nesse caso? Primeiro, essa seta aqui em azul representa o gás entrando na coluna de fracionamento. Você tem aqui um condensador, vai primeiro retirar a água do ar,
né? Você vai secar o ar, tirando o vapor de água. Então vai ficar só a mistura de nitrogênio, oxigênio e os outros gases. Você vai passar aqui pelo esse condensador, vai resfriar e aumentar a pressão de forma que esses gases passem para o estado líquido. Depois que você fizer isso, né, que o gás estiver no estado líquido, você vai começar a aquecer. Aquele que tem menor ponto de ebulição, ele vai entrar em vapor primeiro, e aí você recolhe, depois o segundo você recolhe, o terceiro você recolhe. Então, processo de separação gasosa, né, a gente tem aí como exemplo a liquefação fracionada.